Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula Fundamentos Psicanalíticos pela Escola Formação do Psicanalista. E hoje nós vamos tratar de um tema na página 163, que é vínculos o vínculo do reconhecimento. Mas é apenas um capítulo deste livro aqui, tá? Os vínculos, os quatro vínculos: amor, ódio, conhecimento e reconhecimento. Então, quem puder adquirir esse livro de David Zimmer, que o capítulo reconhecimento se encontra nessa obra daqui, mas quem quiser, eu não tenho ele em PDF lá no Telegram. Se eu tiver ou achar, eu compartilho no grupo com vocês. Esse livro aqui, de David Zimmer, Os Quatro Vínculos: Amor, Ódio, Conhecimento e Reconhecimento. Então, quem puder adquirir, está aqui a dica. Mas hoje vamos nos focar no vínculo do reconhecimento, página 163. A psicanálise contemporânea inclina-se cada vez mais para o paradigma da vincularidade, isto é, para o fato de que o processo psicanalítico consiste sempre em uma interação entre analisando e analista. Lembrando que há uma diferença entre analisando e paciente, tá, gente? Isso é um termo bem, bem claro na psicanálise, né? O paciente é aquele que chega, quer se livrar da angústia, ele não elabora, ele quer uma resposta pronta. E tem pessoas que às vezes passam 10, 15, 20 anos como paciente na análise. Ele está indo para uma análise, mas ele não está ainda inserido na sua análise. Ele vai para uma sessão de análise. Já analisando, não, ele está inserindo sua neurose, ele já saiu de algumas desilusões dele próprio, e agora ele leva material clínico para análise, que ele trabalha fora da análise, porque a análise não acaba quando seja online ou presencial. A análise não termina, ela continua. Então, é, ele traz material tipo, tive esse sonho, eu vivenciei uma situação assim. Ele traz material para ser discutido e tratado no set analítico. Então, há uma diferença entre o paciente e o analisando. E analista a partir dos vínculos que estabelece entre ambos e constitui o campo psicanalítico. Por outro lado, o universal sentimento de uma necessidade de reconhecimento por parte da criatura humana aparece na literatura psicanalítica desde os seus primórdios e até a atualidade, em diversos autores de distintas correntes psicanalíticas, com denominações, abordagens e contextos diferentes. Em uma detida revisão da literatura ao meu alcance, em meio às múltiplas referências, a importância deste genérico sentimento de reconhecimento, não consegui encontrar mais do que alusões passageiras e eventuais, embora relevantes e férteis. E sente falta de um texto que objetivasse dar-lhe uma integração consistente e destaque. Por essas razões, a proposta do presente capítulo consiste em considerar que essa necessidade de reconhecimento permite ser focada a partir de quatro vertices adiante, explicitados com significados específicos e diferentes entre si, sendo que todos eles se complementam e funcionam como importantes vínculos interacionais, tanto na situação psicanalítica como também na vida eh, diuturna de cada pessoa, como fator estruturante do desenvolvimento da personalidade. Sim, a criança precisa ser reconhecida por esses pais. Do estágio do espelho, tanto do Winnicott como do Lacan, a criança precisa ser reconhecida como o filho amado, o objeto de amor. Então, é desde o útero. Desde o útero,
Esse reconhecimento é importante, desde o útero. Assim, entre tantos outros tipos de vínculos já suficientemente estudados na teoria e na prática da psicanálise, especialmente os do amor, ódio e conhecimento, tal como foram descritos por Bill, este trabalho pretende propor e submeter à consideração dos leitores a existência e valorização do vínculo reconhecimento. Nas seguinte, nas seguintes quatro acepções possíveis: reconhecimento, o prefixo re tem significado de voltar a acontecer. 2. Aquisição de um reconhecimento do outro. 3. Ser reconhecido ao outro. 4. Ser reconhecido pelo outro. Este capítulo privilegia este último vínculo, além de ser enfatizado o fato de que, em grande parte, a estruturação da personalidade de qualquer indivíduo é calcada na necessidade de preservar-se a autoestima e o senso de identidade, isto, além de outros fatores psicogênicos, também está intimamente conectado com o reconhecimento por parte dos outros de que o fato ele existe e é valorizado como alguém que é autônomo, aceito e digno de ser amado pelos demais. Como esquema de exposição, o capítulo inicialmente enfoca de forma separada as conceituações de vínculo, de reconhecimento, após ambos são estudados em alguns aspectos de sua normalidade e da patologia, além de como costumam manifestar-se na situação na prática psicanalítica. O vínculo analítico. O termo vínculo tem sua origem no étimo latino vinculo, que significa uma união, com as características de uma ligadura, uma atadura, de características duradouras. Da mesma forma, vínculo provém da mesma raiz da palavra vínculo, com o mesmo significado que aparece, por exemplo, em vínculo das calças ou de rugas, ou seja, ela alude a alguma forma de ligação entre as partes que estão unidas e inseparadas, embora elas permaneçam claramente delimitadas entre si. Trata-se, portanto, de um estado mental que pode ser expressado por meio de distintos modelos e com variados vertices de abordagem. Assim, vale a pena fazer algumas breves menções entre os principais autores que, de forma diferente ou indireta, trabalham com a noção de vínculo, ou seja, o paranalítico, o vínculo, ela se dá na análise pela transferência. E quando esse analista, volta a falar de novo da importância de um bom conhecimento teórico e técnico, né? Vou falar de novo a partir da minha pessoa. Eu penso, André, que eu não posso me dar o luxo de dizer que somente conheço a clínica freudiana. Eu não posso me dar esse luxo mediante as circunstâncias do quadro atual, histórico e cultural que eu estou vivenciando é, no Brasil e no mundo. Não posso. Não posso dizer que vai chegar X de paciente na clínica, não. Vivemos hoje uma era globalizada, uma era de. Veja bem, não podemos confundir informação com conhecimento. Informação é uma coisa, desinformação é outra, conhecimento é uma construção, é um construto, e sabedoria é um acúmulo do que está sendo feito com esse conhecimento. O conhecimento só se torna conhecimento com a sabedoria, né? Isso já diziam os históricos, os filósofos antigos, e a própria psicanálise lacaniana vai dizer que o que fazer, o, que, o saber fazer, isso é a sabedoria para a psicanálise, o saber fazer. Então, o vínculo, quando o analista está seguro disso, há um vínculo, há um paranalítico, ele fica tranquilo. Claro, ele fica tranquilo se ele está realmente bem é, é, alicerçado no que tange a, a teoria técnica, ele fica tranquilo.
Agora é desejar que a análise aconteça. Ah, mas ele está em transferência. Calma. Esse vínculo desse paciente ou desse analisando com o analista é com o inconsciente dele. Quanto mais esse analista está comprometido, causado pela psicanálise, é óbvio que ele vai afetar o seu paciente. Ele vai afetar. Ele está tão causado, quando eu falo causado, pessoal, pela psicanálise, é ele está inserido na neurose dele, nas questões dele, edípica, narcísica primária, narcísica secundária, ele está inserido ali, então ele está causado aí pelos efeitos também da análise pessoal dele. Então é óbvio que há de afetar esse paciente, esse analisando inconscientemente. Ele vai afetar, né? Aquilo que o Násio fala, né? Esse analista está tão causado, está tão apropriado, né, da sua análise causada por ela, que ele sabe que o que vai acontecer no set é efeito de análise, é efeito dessa transferência. Freud, em diversos trabalhos, deixou claramente implícita a importância que atribuía aos vínculos, embora utilizasse termos correlatos que se estabelecem entre indivíduos e seus semelhantes. No projeto 1895, entre a criança e a mãe, Leonardo da Vinci, 1910, e entre outros indivíduos e as massas, Psicologia das Massas, etc., 1921, Melanie Klein também aludiu diretamente à noção de vínculo, como pode ser observar no seu relato acerca da análise do menino Dick. No seguinte trecho, a análise dessa criança tinha que começar pelo estabelecimento de um contato com ele, em 1930, né? Página 164, quem puder ler, né? Página 164, o Bowlby, importante psicanalista britânico, durante mais de 40 anos estudou, utilizou e divulgou bastante a teoria do vínculo, sob a denominação original, tendo conceituado como vínculo afetivo primário da relação mãe e filho. No entanto, os estudos interativos de Bowlby, em 1969, fundamentou-se no comportamento social de um contexto evolutivo, de um modo que ele considera que a principal função do vínculo é proteger a sobrevivência do indivíduo contra os agentes predadores externos. Sim, esse vínculo com a mãe de afeto dá um lugar para a criança de reconhecimento. É a Clay Winnicott que vai falar dessa importância que a mãe tem na questão da estrutura psíquica e no desenvolvimento da personalidade desse ser humano, dessa criança. Já começa essa aposta no útero. É nesse útero que começa a aposta dessa criança sendo reconhecida, sendo aceita, sendo amada, sendo nomeada. Isso são formas de reconhecimento. E um dos maiores vínculos é o vínculo do afeto. Batson e colaboradores, de 1955, da escola de Palo Alto, Califórnia, do curso de seus aprofundados estudos sobre a teoria da comunicação humana, descreveram a importante conceituação de duplo vínculo, a qual consiste em uma patologia da relação entre pais e filhos, em que, por meio de mensagens contraditórias, de tipo eu te ordeno que não receba as ordens de ninguém, e desqualificatória do tipo decepcionei-me contigo, o teu amigo, e faz muito melhor que tu. A criança, faça o que fizer, nunca pode ganhar deles e sobrevém um estado mental de aprisionamento às expectativas dos pais. É interessante acrescentar que o termo bid, usado no original na sua essência, tem o significado de escravidão.
o que traduz fielmente a natureza desse vínculo no qual as pessoas, um casal, por exemplo, estão atadas de tal sorte que não conseguem viver juntas e muito menos separadas, né? É... A captura narcísica é isso, né? Pessoas que estudaram, batalharam, e ela não está presa ao desejo dela, mas à expectativa desses pais, né? Essa coisa, eu não posso falhar, eu não posso errar. Está preso esse discurso, né? Esse discurso é, é de uma tirania de um superego muito perverso sobre essa criança, né? Já há estudos também sobre essa captura narcísica, tipo, por que essa história se repete? Por que que eu ainda estou aqui, né? E aquela questão de casais que o que nos prende dessa relação? O que tem aqui que, por mais que fiquemos longe um do outro, que força é essa que nos prende? Então, é averiguar os quatro vínculos do amor, né? Do ódio, do conhecimento, do reconhecimento. O Lacan vai dizer sobre esses. Ele vai falar de três vínculos também, né? Importantíssimos que acontecem nos relacionamentos afetivos, não somente no campo da amizade, mas do amor. Ele vai falar que é importante reconhecê-los, identificá-los e nomeá-los e saber que não há nenhum, a princípio é um inferno por não saber nomear. Mas uma vez nomeado, aquele inferno se desfaz. Então, há estudos psicanalíticos que trabalham com a clínica psicanalítica com casais, fazendo essa discussão, né? Já se separaram, já se foram embora, ou tentaram reconstruir a vida, mas há um vínculo ali, há uma força ali que mantém ainda essa unidade, esse conluio, né? Certa vez ouvi um depoimento de uma pessoa que ela dizia: já estamos há 20 anos separados, mas quando nos vemos é algo assustador, né? É algo assustador e estamos longe, mas a lembrança e a saudade nos atormenta, é o inferno, mas quando nos encontramos parece que foi ontem, à primeira vista. Então, era o depoimento dela, depois o depoimento dele também, e assim, já eram pessoas bem adultas, uma certa idade também avançada, mas diziam que havia uma força que mantinha eles ainda conectados, de um sentir quando o outro estava com febre, ou quando estava doente, quando estava feliz, ou quando estava infeliz. Então, a palavra que eles sabiam dizer: isso aqui é um inferno, não sei o que é isso, não sei. E já seguiu com a vida dele, com a minha vida, mas parece que nós estamos juntos. Nós nos sentimos, nós nos percebemos, mas quando nos vemos é uma coisa assustadora. Então, estudar os vínculos da psicanálise é algo fantástico, algo muito gostoso, né? Eu recomendo quem puder ler o livro de Hannah Jones, As Chaves do Inconsciente, e também Inconsciente Sem Fronteira, leia, mas quem puder, deixo aqui ó, de novo, quem puder adquirir esta obra aqui, né? Os Quatro Vínculos de David Zimmerman, o amor, ódio, conhecimento e reconhecimento, adquira. É uma obra rica. Então, esse capítulo é um trecho do capítulo desse livro aqui, tá? Porém, o outro discurso, uma outra abordagem no livro, a abordagem não é